Maravilha. Vamos com a primeira foto antiga de Cajazeiras. Coloca aí, Cauã, a primeira foto, para o José explicando onde é que fica e a história ligada a essa aí. Isso aí é Doutor Coelho, não é isso, Fernando? Ô, José. Isso. A voz é exatamente aí a Rua Doutor Coelho, anos 60. Realmente é uma rua que não é muito grande, quer dizer, extensiva. Ela é uma rua, como se diz assim, que tem muitas histórias dos seus moradores, do seu comércio, das suas residências. E no período que eu morava aí, aí nessa rua, que é Rua Doutor Coelho, tinha um serviço de alto-falantes que chama-se A Voz Difusora, como o pessoal chamava de antigamente. Era difusora A Voz do Sertão, ou desculpa, A Voz da Rua Doutor Coelho. E esse estúdio era de Bosco Lira. Bosco Lira era um empresário, e ele tinha, por sinal, no mesmo endereço, que o espaço era grande, ele tinha uma fábrica de balines, bombom, que o pessoal chamava antigamente de bombom, né? E, na sequência, depois, várias casas depois, aí tinha o Cine Cruzeiro, o velho Cine Cruzeiro do senhor Eutrópio Cartacho, tá certo? Então é o seguinte, partindo também para as pessoas dessa Rua Doutor Coelho, eu vou citar aqui da seguinte forma. Aqui, olha, muitos moradores dessa rua se destacaram em Cajazeiras nos vários segmentos sociais, empresariais, comerciais e afins. Vou citar alguns. Os radialistas da difusora Rádio Cajazeiras que residiam nessa rua eram Rubens Farias, Osami Tavares, Américo Gomes, o professor Aires e Nonato Guedes. Nonato Guedes, quando iniciou, jornalista hoje, Nonato Guedes, cajazeirense, que reside em João Pessoa, ele começou a trabalhar na comunicação, na difusora Rádio Cajazeiras, e ele morava exatamente nessa rua aí. Assim, a casa dele hoje, na posição, é em frente aonde hoje é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, a casa do Nonato Guedes. E, tempos depois, aí teve o Linaldo Guedes, irmão dele, e o Lenilson Guedes, entraram na comunicação através da influência do Nonato Guedes. Então, é o seguinte, esse pessoal que trabalhou nessas emissoras de rádio, eles moravam aí, porque a Rua Doutor Coelho, como eu bem frisei, tinha outras pessoas também de histórias interessantes, e uma delas eu vou falar agora. Aliás, antes de eu falar, eu vou falar também uma jornalista, uma cajazeirense que saiu dessa rua aí. Ela saiu, foi embora para João Pessoa, lá em João Pessoa ela se formou em comunicação e trabalhou no jornal O Norte. Ela era uma repórter do Jornal Norte, a Socorro Rocha. A Socorro Rocha, por sinal, hoje, ela mora na Grécia. E falando em Socorro Rocha, eu vou falar sobre o pai dela, que foi um fundador, ele foi fundador da Praça Camilo de Holanda, Serafim Nestor Rocha, conhecido por Seu Oiô. Então, o Seu Oiô, ele era uma pessoa de muito destaque em Cajazeiras, pelos benefícios que ele fazia, pelas ações sociais, e, inclusive, o senhor Ioiô, seu Ioiô, ele nasceu na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba, cidade a qual nasceu Epitácio Pessoa, que foi presidente do Brasil. E também, nesta mesma cidade, nasceu Assis Chateaubriand, que foi o dono do maior aglomerado de rádios, televisão e jornais das décadas de 50 e 60. Então, essa história aí, do Seu Oiô, é uma história de referência para a Rua Doutor Coelho, para dizer que ele, na realidade, era uma pessoa que morava aí de grande conceito em Cajazeiras. E teve uma outra pessoa que morou aí na Rua Doutor Coelho, eu conheci ele, por sinal, e os pais dele moravam no final da Rua Doutor Coelho, já saindo da Rua Doutor Coelho, já para entrar na Avenida Governador Pedro Gondim, que era aquela avenida do Colégio Estadual, e o seu Antônio, ele era um senhor
que ele tinha um filho Francisco das Chagas, a gente chamava ele de Chaguinha. E ele foi para a Itália, por sinal, levado por padres para a Itália, para morar na Itália. E lá, aproveitando a oportunidade, ele se tornou até um jogador de futebol no juvenil da Internacional de Milão. Olha que coisa interessante. Ou seja, um cajazeirense que jogou na Internacional de Milão nos anos 60. E, inclusive, no final dos anos 60, ele voltou para Cajazeiras e ele, inclusive, jogou no Estudante, no time do Estudante, do senhor José Gonçalves. Ele era um jogador muito bom, né? E eu tenho ele na memória como se fosse hoje. Inclusive, dias atrás, eu conversando com o Reudilma Lopes, que é, como se diz, uma referência aí na história do futebol de Cajazeiras, e eu me lembro agora dele, só que, infelizmente, quando eu editei o meu livro sobre a história do futebol de Cajazeiras, eu não me lembrei dele. Mas faz parte, é isso mesmo. Não sabia que a Rua Doutor Coelho tinha tantas histórias e tantas figuras ilustres. Olha que coisa boa, que coisa legal. Nessa época aí ainda era terra ainda na rua, nessa foto aí? Não, era paralelepípedo. Era paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Inclusive, nessa rua também, que eu me lembro que morou aí, foi o doutor Epitácio Leitolim, que tempos depois se tornou um dos melhores prefeitos da cidade, certo? Também morou aí, que eu lembro demais, o senhor João Jaime, que o João Jaime ele foi também o chefe do IBGE daí de Cajazeiras. Então é o seguinte, e outras pessoas mais em destaque também, por exemplo, o senhor Guilherme Ferreira, ele tinha um táxi, por sinal, que ele fazia ponto lá no Grande Hotel, que é na rua Juventus Carneiro, que é um grande hotel na época, e o senhor Guilherme, ele se tornou a primeira pessoa a dar aulas particulares para pessoas iniciantes que queriam aprender a dirigir. Inclusive, senhoras de Cajazeiras tinham, como se diz, como referência o senhor Guilherme para poder aprenderem a dirigir. E ele morava aí na Rua Doutor Coelho, o senhor Guilherme. Quer dizer, são pequenas histórias lembradas que é de grande valia para Cajazeiras.